Olá, boa tarde, amigos. Espero que que estejam muito bem e que está tendo um ótimo dia. Faz muito frio acá na África do Sul, então estou todo coberto aqui, porque preciso me cobrir e me vestir de maneira adequada. Um segundo. Então a ideia hoje é seguir estudando a Mishnah, ou o que é Mishnayot. Os Mishnayot é a interpretação da lei bíblica, das 613 leis que estão na Bíblia, e nos Mishnayot, os rabinos fizeram um ótimo trabalho de interpretar passo por passo, para que o povo de Israel possa entender, eh, o que o Deus mandou. A última vez que estávamos juntos, estudamos a primeira e a segunda Mishnah. Hoje vamos estudar a terça e a quarta Mishnah. Vou ter que compartilhar a tela, como sempre. Um segundo. Fantástico, aqui está. Então, a terceira Mishnah, na segunda, aprendimos quando recitar a Shema da manhã. E na terceira Mishnah, vamos aprender a posição adequada ou correta de recitar a Shema. Por que a posição é importante? Talvez temos de volver ou voltar à Bíblia. Vamos voltar à Bíblia primeiro e ver o que a Bíblia diz. Porque cada lei judaico não vem de um vazio, tem seu fundamento na Bíblia. Então, a Torá oral explica a Torá escrita. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 a 11. Aí, estamos recebendo, ou estamos introduzidos a uma bênção muito importante no judaísmo. O que faz o judaísmo uma religião monoteísta são esses versículos, porque o Deus é um. Aqui diz: Alça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o seu Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então, temos de ouvir, não debater, não discutir, mas ouvir. Aqui disse, alça, ó Israel, porque não tem outro jeito. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Aqui diz, o nosso Deus, não disse, ou não fala dizendo o Deus deles, ou o Deus das nações. Não. Diz o nosso Deus, porque já a casa de Israel foi estabelecida e como uma casa feita de pessoas que acreditam em um só Deus, então ouvir é importantíssimo que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, que significa não tem outra pessoa nem outro objeto que é digna de receber a adoração, apenas o Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração
e de toda a sua alma e de todas as suas forças. Isso significa que uma pessoa que já tem decidido em sua própria mente que o Deus é um, não existe conflito de todo o seu coração. Significa que a pessoa aceita 100% que o Deus é um, é único, e de toda a sua alma, que significa que as suas meditações serão reservadas somente para Deus, para o Senhor, o Deus de Israel, e de todas as suas forças. De todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então, a singularidade do Senhor não é um pensamento, é uma realidade que tem de viver em toda maneira em seu coração. Um adorador expressa o conteúdo do seu coração quando ele fica rezando ao seu Deus e aos seus deuses, para aqueles que não têm o Deus de Israel como Deus. Então, a adoração vem do coração. Então, o povo de Israel, por onde for que vocês estão nesse momento, estando no cristianismo, estando na fé budista, estão em outras religiões, se vocês sabem de todo o coração que vocês são judeus, são israelitas, o povo de Israel, tem de fazer um espaço para o Deus de Israel em seu coração e amá-lo com todo o seu coração e meditar dia e noite no seu nome. Ensine-as com persistência aos seus filhos, que significa em cada momento os seus filhos têm de lembrar que o Deus é um, é o único Senhor. Converse sobre elas. Elas, que significa elas? São as leis. Não somente eh, a lei do Shema, que é jurar que Deus é um, mas elas significam as outras leis, as 613 leis que existem na Bíblia. Então, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Em cada momento, vocês, em família, deveriam falar e conversar sobre as leis do Senhor. Como fazer isso? Estudar as Mishnayot, que vamos a estudar depois da leitura. Estamos numa série muito importante de descobrir as leis do Senhor segundo o ensinamento dos rabinos antigos, os Tanaim. Os Tanaim eram um grupo de rabinos que viveram na terra de Israel 100 anos antes da Era Comum, até 200 anos depois da Era Comum. O que significa isto? Na linguagem da igreja, 100 anos antes de Cristo até 200 anos depois de Cristo. Então, os rabinos que decidiram colocar, organizar as leis de Deus e suas explicações em maneira organizada, como livros, eles fizeram esse trabalho através de 300 anos, fazendo um trabalho de preservação da lei judaica e sua interpretação. Porque os romanos daquela época proibiram o judeu estudar a Torá ou ensinar a Torá aos outros. Ao mesmo tempo, o poder romano, os colonizadores, eles estavam matando cada dia, assassinando rabinos que estavam estudando a Torá, ensinando a Torá a seus talmidim, a seus estudantes. Então, foi preciso codificar ou decodificar a lei e colocá-la em forma de Mishnayot. Então, quando estamos em casa conversando sobre as leis de Deus, deveríamos estudar as Mishnayot. Os nossos filhos deveriam saber que o Deus é um.
amar-as como um sinal nos braços e a prendas na testa. Agora, um sinal nos braços e a prenda na testa, isto se refere a tefilim. Tefilim são as caixinhas negras pequenininhas que o judeu coloca na testa dele e também no braço esquerdo, porque toda a força da vida sai do coração para o resto do corpo, e quando isto acontecer, a mão esquerda recebe o poder da vida. Então, com todo o coração, com toda a vida, o judeu coloca a segunda caixinha negra no seu braço, para que o coração dele pode testemunhar que o Deus é o único Deus que existe. Verso 9, escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Isto é mezuzot. A gente coloca sempre um papel que contém esses versículos e colocamos por dentro de um conteúdo específico, especial, chamado de mezuzot, e a gente coloca isso na porta. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, terra como grandes e boas cidades que vocês não construíram. Todo mundo, todo mundo odeia os judeus, porque os judeus somos um grupo pequeno das pessoas do mundo, mas o Deus nos deu toda classe de bênção e riqueza, porque mantemos nós em nossas mentes que Deus é único, é um, não tem outro Deus à parte. Verso 11. Com caças cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, como cisternas que vocês não carvavam, como vinhas e oliveiras que não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos. Então, a promessa de Deus ao povo de Israel, que tem decidido que o Deus é único e um, eles recebem cada classe de vantagem, de cada classe de bênção. Então, vamos aprender agora, ou seguir aprendendo a Mishnah, porque agora fizemos um pequeno exercício da lembrança da base da Mishnah, que são esses versículos, especificamente essa Mishnah Brachot, que são as bênçãos que o judeu deveria fazer cada dia. Mishnah, de novo. Então, mais uma vez, eu pido desculpas por usar um documento em espanhol. É porque ainda não encontrei recursos em português. É quase impossível encontrar recursos em português, mas vamos a seguir. O que diz aqui, em hebraico? Diz, Beit Shammai Omrim, disse a casa de Shammai. בערב כל אדם שתו ויקראו ובבוקר יעמדו שנאמר ובשכבך ובקרומך ובית הלל אומרים, e disse a casa de Hillel, כל אדם קורא כדרכו שנאמר, ובלכתך בדרך
Im, imchem, lama, neemar, ובשכבך ובגרומך, בשעה, בשעה, ש, בשעה שבני אדם שוכבים או שוכבים, ובשעה שבני אדם עומדים. אמר רבי טורפון, אני הייתי בדרך והייתי לקרות או לקרות כדברי בית שמאי, וסיכנתי בעצמי מפני הליסטים. Que significa que a escola de Shammai sempre dizia que a melhor posição de recitar Shema é quando a pessoa estiver inclinado ou reclinado, estando na cama por dormir, fez os seus olhos e recita Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Essa foi esse foi um ensinamento da casa de Shammai, ou Beit Shammai. Ao mesmo tempo, a pessoa também pode recitar a Shema estando de pé, porque está escrito que quando vocês se reclinarem, ou quando se vão dormir, ou quando se levantam, a escola de Hillel, no outro lado, afirma que a pessoa pode recitar em qualquer maneira, como está escrito quando você viaja, quando você viajar, quando você está sentado na sua casa, etc, etc. Porque não importa realmente a posição, disse o Hillel, o mais importante é recitar a Shema. Então, na casa de Shammai, são muito estritos, dizendo que você tem de reclinar em toda maneira. Na casa de Hillel, de Rabino Hillel, tem mais graça, mais liberdade. Graça não, mais liberdade, queria dizer. Então, porque recitar o Shema deveria ser o nosso costume. Então, o Rabino Hillel, de boa memória, disse que estar acostado ou reclinado ou em pé, as duas posições são corretas. O Rabi Tarfon fala e disse, relata a história própria e disse que uma vez, quando eu seguia o ensinamento de Shammai, eu me reclinei ou me acostava ou dormi de lado de rua para recitar a Shema e quase caí em perigo, em grande perigo, porque os ladrões estavam perto de mim. Então é meio perigoso, segundo o Rabi Tarfon, recitar a Shema estando reclinado. Então tinha de ficar em pé. Então, para todo mundo saber qual é a melhor posição para recitar a Shema, a Mishnah nos apresenta as opções da escola de Shammai e da escola de Hillel, o que significa que você deveria ou pode recitar a Shema tanto estando em cama, relaxando em algum lugar, estando de costas ou estando em pé. Você tem a obrigação e a liberdade de recitar a Shema.
Essa parte que dizia Ba'erev kol adam yate vaikra ubaboker yamond shenemar uveshorvecha uvkumecha. Isso se encontra-se no Deuteronômio 6, verso 7, que disse que o judeu deveria recitar a Shema baboker, da manhã, baboker, da manhã, e também quando esteja em casa sentado, quando esteja caminhando, viajando, ele pode recitar a Shema. Na outra Mishnah, na primeira Mishnah, aprendimos que a recitação, ou repetir, recitar a Shema, é igual a um estudo da Torá. Então, quando você está numa situação onde é impossível você estudar a Torá ou abrir os livros da Torá para estudar, como é costume do judeu, em lugar disso, pode recitar a Shema. Ao mesmo tempo, se você não conseguiu rezar ou recitar a Shema por condições complicadas, você está em público, tem muitas pessoas que odeiam os judeus, você se sente inseguro, pode estudar a Torá, porque o estudo da Torá é maior que a oração. E, segundo a escola de Shammai, quando você vai dormir, e quando é atardecer, e quando te levantas da manhã, quando você te arrumas da manhã, tem de repetir ou recitar Shema. Da noite, chamar o atardecer, chamar disse que você tem de estar reclinado e por la manhã e da manhã você tem de recitar a Shema quando você está arrumando o vekumecha, quando você está arrumando. O Beit Hillel falou, Beit Hillel omrim, כל אדם קורא כדרכו שנאמר ובלכתך בדרך. Então já sabemos quando você está a andar num caminho, deveria recitar a Shema. Quando você está inclinado, quando você arruma da manhã, quando você está caminhando. Hoje em dia, estamos dirigindo autocarros. Quando você está dirigindo seu autocarro, pode estar num tráfego muito pesado, indo para trabalhar, pode recitar a Shema. Quando você está dirigindo seu caminhão, de cidade para outra cidade, meu amigo Rosário, você pode recitar a Shema se não tiver um momento para estudar a Torá. Recitar a Shema te conecta com Deus e defina a sua kavaná. Kavaná é uma intenção do coração conectar com Deus e repetir que Deus é um. Então seria a sua maneira de conectar com Deus em qualquer momento. אם כן, למה נאמרה בשוכבך ובקומך, בשעה שבני ישראל שוכבים ובשעה שבני אדם עומדים? Então, se é tão fácil poder repetir a Shema, por que opina o Beit Hillel, a casa de Hillel, dizendo que quando você dormir ou quando você te levantas? Por que a ênfase nos dois tempos? Disse que é para mostrarmos que um momento em qual as pessoas como dizer, se vão a dormir e quando se arrumam, quando se levantaram, eh, deveria ser costume recitar 2 vezes por dia, ao menos, a Shema. E isto seria da atardecer e da manhã, normalmente.
Mas, como você está retornando ao judaísmo, em qualquer momento vai ter uma oportunidade para comprar um Sidur, que é livro das orações. No Sidur, o Sidur é bem organizado. Todas as bênçãos, as orações são organizadas da certa maneira para cumprir com essas leis que estamos interpretando por estudar a Mishnah. Então, não vamos ficar dizendo qual bênção primeiro, onde ler primeiro, qual é a primeira oração. Já no livro, vamos encontrar isso. O Rabino Tarfon relata outra história e disse que uma vez que quando eu estava de viagem, ele interrompeu o seu caminhar para reclinar-se ou para se prostrar ou mudar de posição para recitar a Shema, que é muito inconveniente de verdade. Mas ele fez isso, ainda que ele pertencia à escola de Hillel. E ele decidiu obedecer à casa de Shammai. E disse que se encontrava em perigo estando nessa posição, porque ao redor dele estavam alguns ladrões, alguns vagabundos. Então não pare-o a tocar de lado de caminho para recitar a Shema, mesmo você dirigindo o carro, mesmo você estando no ônibus, mesmo você estando no comboio, no trem, indo para casa, você fecha os seus olhos e coloca os dedos em cima dos olhos fechados e recitar Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Baed. אמרו לו חכמים, כדאי הייתה לחוב בעצמך, שעברת על דברי הלל. Então, os sábios dizem que o Rabino Tarfon merecia a morte por desobedecer a casa de Hillel e cumprir com a lei segundo as normas da casa de Shammai. Bem interessante essa realização, que ele merecia a morte por fazer contrário da escola que ele mesmo escolheu. Muito interessante. Então, voltando ao judaísmo, escolhemos as escolas de estudo e, segundo a tradição hebraica, deveríamos fazer tudo o que faz uma escola. Se você não gosta dessa escola, tem que, tem que sair em lugar de fazer ao contrário, ou o contrário, que é difícil, realmente. É difícil adotar as normas e as atitudes das outras escolas. Estão no mesmo lugar, no mesmo problema. Eu amo a minha escola da Torá, mas tem algumas coisas que não gosto sobre ela. Então, em lugar de fazer o contrário e vocalizar, perdão, as minhas inquietudes, é melhor ficar calado, mas na ação, no meu comportamento diário, eu deveria fazer o que é certo, entendeu? Então, é possível estar numa yeshiva e você não gostar das atitudes, mas você tem de ficar calado e não deixar esse espírito de rebeldia para te consumir e te levar a um lugar delicado espiritualmente falando. Então, a quarta Mishnah. בשער מברך שתיים לפניה, ואחת אחריה
ובערב שתיים לפניה, ושתיים לאחריה, אחת ערופה ואחת קצרה. מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר אינו רשאי להאריך לחטים אינו רשאי אינו רשאי שלא להחתים, ושלא להחתים אינו רשאי להחתים. O que significa isto? Da manhã, dizem que dois benções, benções antes de recitar a Shema. A lei disse que é preciso recitar dois benções, ou fazer dois bençãos, não benções, mas bençãos, perdão. É preciso recitar dois bençãos antes da Shema. Então, 2 vezes deveríamos pronunciar Baruch et Adonai, e depois Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. No livro das orações, no Sidur, isto foi feito possível porque as bênçãos que nos leva à oração já levam as palavras Baruch et Adonai. E depois de recitar a Shema, também deveríamos pronunciar dois bênçãos. Baruch et Adonai, Baruch et Adonai. E como vamos ver no livro das orações, já tem algumas bênçãos já colocadas depois da Shema para assegurar que cada pessoa da Israel, quando esqueceram a recitar as bênçãos, que não seria para sempre. O livro dos rezos sempre nos lembrará a recitar 2 vezes Baruch et Adonai. Uma bênção larga no princípio e a corta depois. Mas, na realidade, no Sidur moderno, a bênção que vem depois é muito mais longa, ou larga, longa, acho que seria correto, que a primeira bênção, ou mais amplo, melhor dito. Esta não está permitida a corta e a inversa, e em lugar onde se há ordenado recitar a corta. Não está permitido recitar a longa ou a larga, ou a mais ampla, ao mesmo tempo onde é ordenado recitar a fórmula final. Não está permitido dizer ou repetir a bênção onde é ordenado recitar e não está permitido descer ou repetir. O que significa toda essas palavras? Significa que você, sendo um adorador de Deus, hoje em dia, não tem de se preocupar sobre essas bênçãos, porque o livro dos rezos já tem a parte anterior e a parte, como dizer, na inversa, a parte que está no final da oração.
בשאר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה. A Mishnah coloca as bênçãos ao redor da Shema. Uma bênção no princípio e um depois. Da manhã, quando a gente se arrumar, tem de repetir ou recitar a Shema, e também no fim do dia, atardecer, temos que recitar a Shema. Quando nos apresenta uma oportunidade para rezar durante o dia, seguramente vamos encontrar de novo a Shema nas orações. Então, mais ou menos 2 ou 3 brachot por dia. Então, disse que, da tarde, dizem que as bênçãos da Shema, a primeira que chama-se de Hamariv, Aravim, que a gente faz bem cedo da manhã, e a segunda, Ohev, Amor Israel, que se faz depois do começo do Emet Ve'emuna, e a segunda bênção de Hashikvenu, Hashikvenu, que parte das orações, faz parte das orações, e também sobre a primeira bênção, que é Emet Ve'emunah, etc, etc. Então, o que quer dizer tudo isto? Disse que deveríamos fixar atenção na ordem das orações no livro dos rezos. Então, você vai ter o livro dos rezos aberto e buscar todas essas bênçãos. Hashik Veinu, Emet Ve'emunah, a parte que nos faz lembrança do que saímos, Deus nos ajudou a cruzar o mar Yam Suf, o mar vermelho, e aí tem a parte de Hashik Veinu também. Então, estudando comigo aqui, depois vai ter que ver o vídeo de novo, abrir o livro dos rezos e seguir as partes marcadas aqui. Hashik Veinu, Emet Ve'emunah, etc, etc. Mas não tem de se preocupar de organizar o seu Sidur, porque já está organizado para você, por se aconteça que a gente se esqueça de recitar as bênçãos, que a solução sempre estará no livro dos rezos. Ok? Acho que isto é muito repetitivo. Vou ter que repetir muita coisa. Ok, é a mesma coisa. Então, qual é a halakha, ou o caminho que seguir, depois de haver lido esses Misnayot? Então, para colocar tudo em prática, é preciso recitar Shema da tarde, atardecer, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Quando nos levantamos da manhã, recitar a Shema e seguir recitando as bênçãos da manhã, que vão nos dirigir até chegar a Shacharit, que é a oração matinal ou da manhã. Ok, qualquer pergunta, vocês têm o meu correio, ou perguntar aqui nos comentários, e acho que chegou o momento para pesquisar um bom Sidur para cada um de vocês. Comprar um Sidur em português e começar a rezar. Eu vou pesquisar na internet se tem algum Sidur em forma de PDF ou qual outro formato eletrônico, não sei o que vou encontrar, mas vou pesquisar.
Se possível, para vocês ir a uma loja em linha e comprar um Sidur em português e hebraico, seria fantástico para ver toda a origem das orações que vimos na Mishnah. Agora falta localizá-los e aprender essa mesma ordem no Sidur. Então, até a próxima classe. Fiquem com Deus e Shavuot Tov.